o Messi. Cristiano Ronaldo! Neymar! Seja você muito bem-vindo ao canal aqui, Educação Física BDC. Essa aula aqui é voltada para a primeira série do ensino médio, escola Ensino Pio 11, aqui do turno matutino e vespertino. Galera, como eu falei, na próxima semana ia ter essa aula aqui, futebol para além das 4 linhas. Então, vamos entender esse conteúdo aqui a respeito do futebol, um dos esportes coletivos mais praticados aqui no nosso país, né? Quem vivencia aí a Copa do Mundo, né, as Olimpíadas, então os campeonatos aí brasileirão, os campeonatos estaduais, regionais, enfim, nós sabemos que o futebol é uma febre aqui no nosso país. Então vamos entender um pouco esse contexto aí do futebol para além das 4 linhas. Então vamos lá, imagina aí uma galera aí, você procura imaginar uma situação, você está sentado numa plateia para assistir a uma apresentação em sua escola, certamente não há preocupação de sua parte sobre o que possa estar ocorrendo por trás das cortinas fechadas, prontas para serem abertas e revelarem as mais diversas possibilidades e sensações, até porque você foi a um espetáculo na condição de espectador. E como tal, seu interesse estava nas sensações proporcionadas, sejam elas de satisfação, alegria, tristeza, indignação. E se o futebol fosse esta apresentação e você tivesse a oportunidade de olhar por trás das cortinas, o que lhe chamaria a atenção? O que enxergaria? Com certeza coisas que eu deixaria intrigado, curioso ou até decepcionado. Muito bem, aqui tem um pensamento do Eduardo Galeno, quero que vocês leiam juntamente comigo aí a respeito desse contexto aí do futebol, né? Você espionar, você saber o que está acontecendo por detrás das cortinas, certo? Então ele fala assim: os jogadores atuam com pernas numa representação destinada a um público de milhares ou milhões de fervorosos que assistem das arquibancadas ou de suas casas, com o coração nas mãos. Quem escreve a peça? Quem é o técnico? A obra zomba o autor? Seu desenrolar segue o rumo de humor e da habilidade dos atores, né? E no final depende da sorte que sopra como o vento para onde quiser. Por isso, o desenlace é sempre um mistério para os espectadores e também para os protagonistas, salvo nos casos de suborno ou de alguma outra fatalidade do destino. Quantos teatros existem no grande teatro do futebol? Quantos cenários cabem no retângulo de grama verde? Nem todos os jogadores atuam com as pernas. Há atores magistrais. Ele falou no teatro, nesse teatro aí de 2004, né? Escreveu essa mensagem. O que é que ele quer dizer com esse texto, né? Muitos jogadores atuam, né, só com as pernas e com o coração, com o pensamento, a fama, a emoção. Será que os jogadores perdem o seu foco, o seu espírito competitivo? Né? Um finalzinho interessante, né? Nem todos atuam com as pernas, nem todo mundo atua com as pernas. Não é só você ter habilidade, não é só saber jogar futebol, é saber praticar o esporte com caráter, com moral, com respeito com a sociedade, né? Imagina aí um Neymar da vida, um Cristiano Ronaldo da vida, esses jogadores que são conhecidos na mídia, né, em nível mundial. Se eles fazem qualquer coisa feias, de mau comportamento no esporte, naquela partida que está sendo transmitida, né, via internet, via televisão, imagina uma criança que vai assistir, né? O que levou aquele jogador a ter aquele comportamento, um mau comportamento, né? Será o seu lado intrínseco, né? o seu temperamento emocional desequilibrado, sofreu algum problema de relacionamentos, né, amorosos? Então é necessário que o técnico tenha esse conhecimento para com seu atleta, né? Conhecer seu temperamento, seu comportamento, se ele vai fazer feio diante do espetáculo o objetivo dele é esse, né? Transmitir um espetáculo para as pessoas, passar emoção para as pessoas. Esse é o objetivo dos jogadores, não passar egocentrismo, não passar o lado egoísta dele, né?
não é só o dinheiro, não é só a fama que faz o esporte, que faz o futebol. É o seu caráter, é o seu respeito para com a sociedade, né? Então tem que mirar muito isso. O que podemos descobrir se olharmos por trás da cortina de um espetáculo de futebol? O que acontece com os jogadores, né? O aluno cauteloso, ao olhar, diria: o futebol é um jogo, um esporte, e não possui cortinas para olhar-se por trás. Então, outro aluno mais audacioso poderia dizer ainda, responder: eu sei o que acontece por trás, até porque eu vivo no país do futebol, nasci com esta manifestação corporal impregnada em mim. E você, turma, o que você responderia sobre o que você queria? Você tem a curiosidade de saber o que acontece por detrás dessa cortina do futebol? O futebol alcança importância gigantesca em nosso país, o ponto de se afirmar ser este o país do futebol. Por isso você está convidado a espiar através da cortina e descobrir os ensaios e ajustes desta apresentação, bem como aprofundar seus conhecimentos sobre o que pode vir a ser o futebol, para além das 4 linhas que circunscrevem o campo de jogo. Fecharam-se as cortinas, vamos espiar. As sensações em assistir a um jogo de futebol são as mais variadas possíveis. Raiva, apreensão, sofrimento, alegria, tudo isso passa numa partida de futebol, né? Tudo depende dos desencadeamento dos fatos ao longo da partida, depende do desempenho de seu time, depende da perspectiva com que se assiste a um jogo. Depende também, para alguns, a derrota de seu time é motivo de insatisfação, brigas, verdadeiras guerras. A gente presencia isso de vez em quando no nosso país, né, nosso Brasil, a questão das brigas por exemplo, Corinthians, Palmeiras, Vasco, Flamengo, enfim, acontecem essas rivalidades e é preciso ter consciência de que o esporte não proporciona isso, proporciona o lado bom, a amizade, o caráter, o respeito, não é isso? Outras pessoas, ao assistirem ao jogo do seu time do coração, saem felizes, respeitam os torcedores, adversários, sentem satisfação, independente do que possa vir a acontecer ao longo da disputa. A gente presencia aí também essa questão, por exemplo, tem um casal de namorado, um é Vasco e o outro é Flamengo, um veste a camisa, obviamente, do Flamengo e o outro veste a camisa do Vasco, então estão ali abraçados. E quem perder, quem ganhou, o que vale é torcer, né? Mesmo se o seu time é contra, né? É adversário, né? O jogo de futebol pode reservar lances mágicos seguidos de encantamento, né? Habilidades que a gente percebe aí, os dribles de Ronaldinho Gaúcho, o drible do Robinho, o pedala Robinho, o drible da vaca, enfim, são várias habilidades que chamam a atenção, né? Próprios do futebol. Pelé, Garrincha, Ronaldinho Gaúcho, como citei, né? Todos jogadores espetaculares que saíram da miséria e talvez da criminalidade, né? Infelizmente, muitos jogadores, apesar de ser famosos, acontece de ser preso, enfim, de usar drogas, de perder o seu equilíbrio, né, de fama, de idolatria, de ser ídolo para as pessoas, enfim, acontece muitos casos assim, né? Todos os jogadores espetaculares que saíram da miséria e talvez da criminalidade para ganharem o mundo com o futebol, de encher nossos olhos e conquistarem milhões de fãs pelos clubes que passaram. Tem mais um pensamento aqui de Damato, há um jogo que se passa no campo jogado pelos jogadores como atividade profissional e esportiva. Há um outro jogo que se passa na vida real, jogado pela população brasileira na sua constante busca de mudança para seu destino. Um terceiro jogo jogado no outro mundo, onde entidades são chamadas para influenciar no evento e assim fazendo promover transformações nas diferentes posições sociais envolvidas no evento esportivo. Tudo isso revela como uma dada instituição, no caso do futebol associado, inventada pelos ingleses, pode ser diferencialmente apropriada, né? Lembrando que o futebol, a gente viu no outro vídeo, os ingleses não inventaram, eles só aperfeiçoaram, eles modernizaram a questão das regras, né? O futebol é muito antigo. Dálmata, 1982, página 107, foi escrito a respeito a questão do jogo, né? O jogo jogado, né? Várias hipóteses aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro. Então,
é interessante observar isso, né? Tem um jogo da vida real, tem um jogo da vida virtual, tem um jogo que você joga pelos outros, enfim. Você joga só por fama, só por dinheiro, ou também joga porque é a sua paixão, seu espírito, né, competitivo. Bem mais, você deve estar cansado de saber que existem brigas, que o futebol é um espetáculo. Muito raro aos nossos olhos, que existem jogadores muito bem pagos e que saíram das mais complexas, melhor falando, completa miséria, né? O que pretendemos aqui é fazê-lo pensar um pouco sobre tudo que acabamos de falar, de alguma forma diferente daquele ou daquela que está acostumado a ver e a ouvir. Convidamos você, né, ao espetáculo do futebol atrás das cortinas, a espiar algumas supostas verdades e a desconstruir muitas outras, né? Oportunizando uma viagem aos camarotes do mundo da bola. Iniciamos aqui apresentando um pouco do que alguns estudiosos têm escrito e pensado sobre este esporte, jogo, espetáculo, para discutirmos onde se passa o jogo na vida ou no campo e como nos são retransmitidas estas disputas. Então, vamos lá para o próximo tópico aqui, né? Futebol óptico do povo, né? Então, só lembrando que essa aula aqui vai estender um pouco mais, porque eu vou fazer completa a aula, viu? Deixar completa aqui logo nesse vídeo, ok? Então vamos lá. Futebol óptico do povo, a ideologia das massas. Então aqui, este esporte, a definição do esporte, segundo aí Nadal, escrita em 1978. Fala, esporte é saúde, esporte é energia, esporte é integração nacional. Tudo verdade, tudo mentira. Claro que o esporte ajuda a integração nacional, mas a atenção demasiada aos pés dos jogadores e do couro da vaca, dada a desintegração nacional, pois o homem se aposenta de ser consciente e livre. Então, é a definição da ideologia das massas a respeito do futebol, né? Interessante que o jogador, para se aposentar, só precisa chegar na sua, sei lá, seus 40 anos, 45 anos, quando ele não tiver mais fisicamente bem para fazer a prática do esporte. Já nas outras profissões tem que ter o tempo certo, né, de serviço para poder ganhar o aposento. Então tem várias diferenças, na verdade, sobre outras profissões em relação ao esporte, né? Então o autor da citação acima está falando de que tipo de consciência? Como é que está a consciência? Será que da consciência social, aquela que diferencia o homem de um animal? Ou o que significa ter consciência? Como é formada nossa consciência? É a partir desta última pergunta que iniciaremos aqui nossa discussão sobre o futebol como ópio do povo. Ópio é um analgésico muito potente e faz nosso cérebro funcionar mais devagar. Disto é possível supor o porquê da expressão que relaciona o futebol a uma espécie de contaminação da consciência crítica do ser humano. A consciência é formada a partir de inúmeras questões de ordem política, econômica e ideológica, que assumem importância em determinados períodos históricos na conformação ou efervescência, né, da população. A ideologia, conceito do qual tanto ouvimos falar, tem na maioria das vezes seu real significado pouco discutido. Você já deve ter ouvido falar que cada um tem uma ideologia, cada um tem o seu modo de pensar, de falar a respeito do esporte, a respeito da política, do filme, qualquer coisa, cada um tem o seu jeito de pensar. Então, será que a ideologia é então a mesma coisa que ideias a serem alcançadas por cada um de nós? Karl Marx, em 1818 e 1883, Karl Marx diz ele é um importante pensador na história da humanidade, conceituou a ideologia e está colocada na luta entre aqueles que dominam e aqueles que são dominados. Veja um trecho de Karl Marx, né, que ele escreve sobre a ideologia, né? O homem, dentro do esporte, no futebol, o homem, o jogador, a jogadora, ele domina a bola.
mas através de sua fama, da bola, do seu dinheiro, ele pode ser dominado, entendeu? O atleta ele pode ser dominado pela sua fama, pelo dinheiro, por ser ídolo, entendeu? Então, o homem ele é chamado a dominar as coisas e não ser dominado por elas, né? O questionamento de Karl Marx. Assim, os dominantes apresentam suas ideias como únicas, válidas e verdadeiras e perseguem, excluem ou exterminam aqueles que as contestam, né? Então aqui ele fala assim: com efeito, cada nova classe que torna o lugar da que dominava antes dela é obrigada, para alcançar os fins que se propõe, a apresentar seus interesses como sendo interesse comum de todos os membros da sociedade. Isto é, para expressar isso mesmo em termos ideais, é obrigado a emprestar às suas ideias a forma de universalidade, a apresentá-las como sendo as únicas racionais, as únicas universalmente válidas, né? Então aqui a ditadura militar vivida pelo Brasil entre os anos 60 e 80 do século XX é um bom exemplo disso. Você já ouviu falar das torturas aplicadas àqueles que não seguiam a ordem estabelecida ou contestavam o governo, do exílio de autoridade e pessoas comuns que fugiam do país para não serem mortas, permitindo aí que o governo autoritário mantivesse sua ordem. Enfim, nossa história está repleta de acontecimentos que a ideologia das classes dominantes era imposta como doutrina impossível de ser contestada, né? Então, mas como a ideologia pode ser transmitida à população? Por meio de vários canais, tais como a mídia televisiva, os jornais, revistas, discursos, na nossa atualidade, por exemplo, a internet, né? Sabemos disso. Então, assim, ou até mesmo as leis de censura próprias dos governos autoritários, né? Como foi o caso do Brasil no período do regime militar, né? Os defensores do futebol, como ópio do povo, entendiam este esporte como uma das possibilidades de veiculação ideológica do pensamento da classe dominante. Então, na década de 70, para neutralizar aqui a oposição ao regime, o governo fez uso de vários instrumentos de coerção, da censura aos meios de comunicação, as manifestações artísticas, prisões, torturas, assassinatos, cassação de mandatos, banimento do país e aposentadorias forçadas. Espalhou-se o medo e a violência. Os setores organizados da sociedade passaram a viver sob um clima de terrorismo, principalmente após o fechamento do Congresso Nacional em 1966. Para amenizar esses crises, o governo do presidente Médici, em 1969 e 1974, lançou mão do futebol como possibilidade de desviar a atenção da população dos conflitos políticos da época. Então, o futebol foi uma pedra fundamental nessa época. Então, o objetivo era que, ao invés das pessoas saírem às ruas para participar de manifestações políticas, ficariam em suas casas torcendo pela seleção brasileira numa corrente para frente, né? Melhor falando, corrente para frente, né? Como diz a música de Miguel Gustavo, para frente Brasil. O governo militar utilizou-se da vitória da seleção mundial de 1970, tempo do Pelezão aí, para desviar a atenção da crise econômica, dos problemas sociais e políticos e principalmente das atitudes autoritárias relacionadas a torturas, perseguições e mortes frequentes naquele período triste de nossa história, né? Infelizmente. Mais recentemente, em 2004, a visita do futebol brasileiro no Haiti foi o evento que voltou a vincular ostensivamente aí, o futebol à função de ópio do povo, né? Muito se falou na mídia a respeito desta visita, né? Você se lembra das notícias que circulavam nessa época? Muitos aqui, acho que ela tinha 2, 3 anos, né? Muitos aqui nasceram em 2004, 2005, os alunos aí na primeira série. Procura analisar o nosso exercício, aquele de espiar o que estaria escondido atrás das cortinas desse episódio. Acompanhamos uma reportagem aqui apresentada ao jornal Folha de São Paulo, utilizada em função da visita de São Paulo da seleção brasileira ao Haiti. Tanto em 1970 como em 2004, o futebol funcionou como válvula de escape para os problemas sociais. Ora, para o povo brasileiro de maneira direta ou indiretamente para o povo haitiano, o interesse do governo Médici e do governo haitiano nesses dois eventos foi distrair a população, aliviar
consequência da instabilidade política do país em questão com o uso do papel simbólico que o futebol assumiu historicamente. Então, basicamente, é o que aconteceu aí na década de 70 aqui no Brasil, e fazendo a comparação do Haiti com o Brasil, né, na Copa do Mundo em 2004. Okay? Então, basicamente é isso, esse conteúdo. Ok, como ficou muito longo esse vídeo, na próxima aula a gente vai falar sobre o futebol, a formação da identidade nacional. Deus abençoe e até a próxima aula.